No vídeo de hoje vamos fazer a review do Ford Fiesta MK6 1400. Arranca para a intro. Começando pela frente do carro, temos o extra dos faróis no nevoeiro. Depois, ele não possui nenhum friso no para-choques, eu gosto muito mais assim. Aqui os faróis principais, eles parece que são um bocado esticados, mas se o pisca fosse aqui de lado ou na parte interior, ia ficar um farol muito quadrado. Então se eles desenharam assim é porque eles lá sabem. E depois aqui um detalhe no capô, só reparei depois nas gravações exteriores, e que fica bem ter esta linha, dá-lhe uma certa graça ao carro. Falando de motorização, temos aqui o 1400 Duratec, que tem 80 cavalos às 5.000 rotações e 124 Nm às 3.500. Para um carro atmosférico, 124 Nm às 3.500 é uma baixa rotação, um motor que até tem força. Depois, para um carro que pesa ali os seus 1.100 kg, 80 cavalos é um carro que desenrasca-se bem. Isto aqui com o motor Duratec, isto dura e dura e dura. Falando aqui da lateral, temos pneumáticos 195 perfil 50 em jante 15, são jantes liga leves especiais. Depois, temos aqui a cava da roda. A da frente não se nota tanto, mas a de trás é muito saliente, dá um ar mais musculado ao carro para quem olha na lateral. De seguida, temos aqui uma linha que vai desde para lá mais da frente até o farolinho de trás. Fica bem ter um detalhe. E de resto, aqui em cima nem temos uma antena. Já falando aqui da traseira, temos um spoiler, dá um detalhe engraçado ao carro. E depois, embutido no spoiler, temos o terceiro stop. E embutido no terceiro stop, temos o mija-mija. Ou seja, isto é mesmo um carro compacto. Depois, farolinhos. Temos farolinhos com pisca branco. E são os farolinhos muito grandes, muito mesmo. E de resto, aqui no para-choques também não temos os frisos como tal e qual à frente. Já cá dentro, temos aqui no pilar da porta o regulador dos retrovisores laterais. Depois, temos aqui o comando dos vidros elétricos na porta. E aqui em baixo, no sítio onde se mete livros ou qualquer coisa assim, também tem aqui um porta-copos. Já aqui do volante, tem o volante cozido em pele, ok, espetáculo. Atrás do volante tem aqui o regulador de volume para o rádio, só que este aqui não funciona porque o rádio já é aftermarket. Temos também aqui um botão, parece um start-stop, mas não é, para abrir a mala. Já aqui na consola central, nas saídas do ar tem aqui umas bolas em que se vocês forem com uma criança ao lado, podem sempre entretê-los aqui com eles a brincar com isto. Cuidado é para não partir. Depois mais abaixo temos um rádio 2D na aftermarket. E aqui tem muitos botões, neste caso são tampas, que deveria ser extras, ar-condicionado ou o que for. Depois temos aqui a manete com um timezinho em cinzento, fica sempre bem. E aqui em baixo temos o cinzeiro, se abrirmos aqui a tampa, ou então podemos tirar fora e temos mais um porta-copos. De resto, aqui em cima ainda temos a luzinha normal, quando abrimos a porta ou se quisermos que ela esteja sempre acesa. Ok? Depois passamos já aqui para bancos. O apoio de pernas é normal, mas aqui o apoio lombar já é muito melhor, a pessoa nota que encaixa muito bem. Depois aqui à frente, nota-se que como é um carro compacto, a perna fica aqui apoiada na consola central. De resto, temos aqui o quadrante, que eu acho estranho para mim um carro não ter o headline, lá mesmo que o headline, a linha vermelha. É tudo normal, como se não houvesse headline. Passando para os bancos traseiros. Aqui na porta temos as colunas, não são atrás, mas são embutidas na porta. Depois, os vidros são a manivela e não são elétricos. Aqui já nos bancos, o tanto de pendura como o condutor tem as típicas bolsas. Depois, aqui a posição e falando de espaço. O banco está para a posição de condução e à frente sobram uns 4 cm mais ou menos. Aqui de teto, se tiverem com uma postura, tem 1,80 m, se tiverem com uma postura assim mesmo direita, sobra uns 2, não mais que isso. Falando já aqui nos bancos, este aqui não tem os encostos, ok? Mas nota-se, se passarmos a mão, o tecido tem aqui faz uma lomba e nota-se que é os buracos para pôr os encostos. Já assim de conforto, é o normal da gama de compactos, não tem mais diferença do que os outros. Começando pela suspensão. É uma suspensão que nota-se que é rija. Vocês a passarem lombas notam que a suspensão não mexe e o carro fica estável. Não, o carro vai junto com a suspensão. Ou seja, é uma suspensão que mesmo em curvas não toma muito. Isso é top para ter um carro destes. E depois, a fazer as curvas. As curvas vai sempre adornar um bocadinho, que é um carro para ser compacto, citadino. Tem que adornar um bocadinho, que é para ter algum conforto. Mas ele não se desenrasca mal nas curvas, desenrasca muito bem. E falando na travagem, como são 1.000 e poucos quilos, 1.100 mais ou menos, não é um carro que vai precisar de muita travagem. E como já tem os discos ventilados à frente, ele segura-se bem. É muito parecido ao Corsa C gravado anteriormente.
falando aqui de direção, é um carro que aponta muito bem, não tem aquela folga e nota-se que o volante é meio rijinho, aponta bem para as curvas. Vocês querem virar, não tem assim muita folga. É um carro que se comporta muito bem em curvas. Já aqui, a caixa de velocidades, isto é um carro que tem quase 90 mil km e então a caixa tem muito pouca folga, aqui é a manete, e agarra muito bem. Depois, aqui os pedais, a embreagem pega bem e o travão é um toquezinho, já se sente que está a travar. O acelerador é como é elétrico, tem aquele problema em que vocês, imaginem, estão a acelerar, estão a fazer a troca de caixa, vocês levantam o pé do acelerador e o carro vai fazer aquele... Sabem, levanta mais um bocado a aceleração, mesmo depois vocês terem largado. Eu não gosto muito disso, mas como o futuro, já nesta altura, nos anos 2000, era o elétrico, as marcas tinham que começar a evoluir e deixar-se do cabo. Então pronto, temos que aceitar e não reclamar. Depois aqui, o comportamento em curvas. Também é possível fazer ponto de tacão, acelerar essa rotação. O acelerador tem um bocadinho de delay, mas acelera bem. Depois é acelerar. Como é um carro que tem um torque às 3.000 e poucas rotações, pega bem de baixo. É um carro que se comporta muito bem. E para 80 cavalinhos que ele tem e os seus 1.100 kg, eles arrasca-se muito bem nas curvas. Lógico que não vai ser um track dazeiro em que vai papar tudo. Não, isso não, né? Só tem 80 cavalos. Mas comporta-se muito bem. E para primeiro carro, quem quiser andar assim a brincar, numa serrinha ou assim, mesmo para começar a aprender, é um excelente carro para fazer isso. Aqui nas curvas, podem ver aqui, acelera-se, chega-se à curva, trava-se um bocadinho, tem um bom feeling ao toque, o travão, acelera mais um bocadinho, até posso reduzir mais uma. O que tem de bem é que o motor, como sente-se que é redondinho, vocês vão acelerando, ele vai acompanhando o vosso pedal, ou seja, não se nota aqueles poços na rotação em que parece chegar ali uma rotação, começa a morrer e depois volta outra vez. É um carro muito bem equilibrado. Aqui o que eu acho estranho é no quadrante, que como eu tinha dito, ele não tem headline. Ou seja, uma pessoa nunca vai saber onde é a rotação máxima, ou seja, onde seria o corte. Também não vamos experimentar isso neste vídeo, não é para estar a estragar as coisas. Em relação ao conforto, já tinha falado de conforto, é um carro confortável, apesar de ser, nota-se que a suspensão é rija, mas aqui de tabuleiros. É o típico compacto, vem com o tabuleiro em plástico, é todo plastificado, sem forra nenhuma, só que é aquele tipo de plástico que já é bem construído, não é aquele plástico que ao fim de 50 mil km já se nota com os plásticos todos a bater e a partir os encaixes e torna-se desconfortável. Quem anda no dia a dia está sempre a ouvir ruídos, é mau. Por isso é um carro que eu acho que também compensa muito bem para quem quiser começar umas brincadeiras, se tiver tirado a carta há pouco tempo. Tem aqui um bom carro para começar a desenvolver o seu espírito de racer. Deixando aqui uma parte posterior. Na parte da condução, eu falei sobre o carro curvar muito bem nas curvas, mas esqueci-me da parte dos pneumáticos. Isto porquê? Que é um 195, ou seja, uma sapata larga, agarra muito bem nas curvas e depois, uma das coisas mais importantes é sempre o perfil 50, ou seja, como é um perfil muito mais baixo, o pneu não adorna tanto e não é tão perigoso. E isto é o que faz ele curvar tão bem. Concluindo, eu recomendo este carro, porque para o dia a dia é perfeito, gasta 7, 8 litros ao cheio, não é um diesel, gasta 5, mas ok, é uma coisa que se suporta, bem para quem tenha tirado a carta há pouco tempo. É bom ter um carrinho a gasolina, porque também, se for um trabalho pouca distância, recompensa mais ter um carro a gasolina. E depois, é um carrinho de se encontrarem abaixo de 100 mil km, eu acho que é muito bom para ter, porque se arrasca muito bem em curvas e dá para uma pessoa aqui atualizar as suas experiências racer. Tchauzinho, até ao próximo vídeo.